Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira e fui convidado pela Le Safre para o relançamento da marca Saf Instant, um fermento biológico que faz parte aí de várias famílias pelo Brasil, e agora a marca vem com uma nova embalagem, o Saf Instant, é esse aqui que você vai encontrar aí pertinho de você, um novo website muito mais moderno, porque a marca quer ficar cada vez mais perto de você, trazendo várias receitas e dicas. E hoje vou fazer uma receita que faz parte da minha infância, da minha história, e eu tenho certeza também de várias pessoas pelo Brasil, que é o pão caseiro. Quem não lembra daquele pão saindo do forno quentinho, esperando sair do forno para passar aquela manteiga? Não foi diferente comigo, eu via minha mãe fazendo esse pão em casa, ficava até tarde da noite para poder ver aquele pão sair quentinho e comer, passar uma manteiga. Então essa receita é da minha mãe, Dona Nadir, que vou compartilhar com vocês. Várias dicas, vários segredos de família para você fazer esse pão aí no conforto da sua casa. Vamos começar a nossa receita do pão caseiro. Primeira etapa, esponja, que é uma etapa muito importante. Aqui eu tenho a farinha de trigo, um pouquinho só. Vou pegar o nosso fermento biológico seco Saf Instant, só, e vou misturar com a espátula aqui junto com a farinha. É muito importante essa etapa. Rapidinho, vou adicionar um pouquinho de açúcar refinado e o leite morno, que é muito comum em pão caseiro. Para quê? Que essa esponja fermente rápido, para você não perder muito tempo. Mistura, faz uma esponjinha bem molinha e deixe fermentando, coberto com plástico, com um pano limpinho, por pelo menos 20 minutos. Essa esponja vai fermentar e é essa esponja que é o segredo aí de família. Ela vai ajudar o seu pão a ficar mais fibroso, mais macio e mais, como posso dizer, volumoso, grande, sem perder a estrutura, ficar aquele pão pesado. Então a esponja ajuda nessa fermentação do seu pão para deixar ele bonito. Olha só a diferença, 20 minutos depois, já deixei aqui uma massa pronta, a diferença de volume, essa aqui que eu fiz agora, para essa aqui que eu fiz já tem um tempinho, ó. Então essa esponja que vou utilizar junto com o restante dos ingredientes, que vai trazer sabor, fibras e deixar o nosso pão bem grande, como eu falei para vocês. Vamos para a segunda etapa da nossa massa, esponja pronta. Agora eu vou pegar a farinha de trigo da segunda etapa e vou fazer uma sova manual. Se você tem batedeira, pode fazer sempre utilizando o gancho, mas essa dica aí vai mudar a sua vida para você ser mais rápido ali na sova. Vou adicionar ovos, óleo, uma receita bem caseira, manteiga sem sal. Ah, mas eu não tenho manteiga sem sal, pode ser margarina com sal, ou até mesmo banha, para quem quer um sabor mais caseiro, banha vai super bem para essa receita. O sal, o açúcar, a nossa esponjinha que não pode faltar, aí, o leite. E agora eu vou misturar esses ingredientes primeiro. Olha só que legal. Usando aqui a própria farinha como apoio. Porque o que acontece? Essa farinha já vai entrando em contato com os líquidos e aí você já vem misturando a farinha. Assim você consegue sovar mais fácil do que se eu tivesse colocado toda a farinha de uma vez e misturar todos os ingredientes, aí demora muito. Então olha só, com a mão, pode fazer dentro de uma bacia, se você não tiver uma bancada que você considere legal para fazer esse trabalho, coloca numa bacia, mas deixa ali o buraquinho que eu mostrei para vocês, meio com leite, e aí você vem misturando a farinha, sovando aqui, ó, já misturando. Agora com as duas mãos, aí sim você começa a sovar, porque toda a farinha já foi quase incorporada.
e aí fica mais fácil. Aí vou fazer esse movimento até ficar uma massa lisinha e depois mostrar o resultado para vocês. Bom, sovei a nossa massa, agora eu vou dividir em pedaços aí de aproximadamente 700 gramas, 3 unidades. Se você tem balança, pode usar, mas aqui que você consiga fazer na sua casa com o que você tem. Aqui, vou bolear e vou deixar crescer mais 20 minutos, para que a massa relaxe, o glúten também dá aquela relaxada e a gente consiga abrir essa massa novamente e depois poder modelar e deixar o nosso pão crescendo. Olha só, cobrir com plástico, sempre para evitar que a nossa massa resseque. Você também pode utilizar aí um pano, mas sempre limpo, para não ter problema. Aí. Bom, descansou 20 minutos, pode ser mais, pode ser menos, lembrando que for em região mais fria, o sul do Brasil, por exemplo, talvez você tenha que crescer um pouquinho mais, deixar a massa crescendo um pouquinho mais. Um pouquinho de farinha, um rolo e vou abrir essa massa para poder modelar o nosso pão. Se caso você perceba que a massa não está esticando, tem uma resistência, deixe fermentar um pouquinho mais. Sempre com um pouco de farinha, aí você venha abrindo para fazer o formato do pão caseiro. Olha só que legal. E agora vou modelar o nosso pão. Tenho aqui, ó, e vou enrolar como se fosse um rocambole. Sempre afinando aqui essa parte para que fique aquele formato característico do pão. Quanto mais você abrir, mais volta vai dar no pão. E aí fica a sua escolha. Aqui, ó. Está modelado o nosso pão. Você coloca numa assadeira, polvilhado com um pouquinho de farinha de trigo e deixa crescer por aproximadamente aí 2 horas, coberto com plástico. Bom, pessoal, o nosso pão fermentou, olha só o tamanho aqui utilizando, claro, o fermento SAF Instant, não tem erro, triplicou de tamanho, diria aqui. Aí você vai levar para assar no forno de casa, 180 graus, ou temperatura média. Mas uma dica importante, esse pão grande, pelo menos 30 minutos de forno. Pode ir controlando, o Fernando falou 180, mais 30 minutos, ele ficou bem moreninho. Diminui a temperatura, 170 graus, vai controlando, porque em casa, cada forno, tem essa diferença. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita do pão caseiro, uma receita de família que resgatei para você fazer aí no conforto da sua casa, com quem você ama, sair quentinho esse pão, mas claro, tem que ser com o melhor fermento que está ao seu lado há mais de 30 anos, SAF Instant. E melhor, SAF Instant criou a promoção Fermentou, Ganhou. Tem vários prêmios, até uma cozinha montada. Já pensou você fazendo esse pão lindo numa cozinha nova? Então, quer saber mais? Acesse o site saf-instant.com.br. Veja como participar e não fique fora dessa promoção.